boa tarde, a graça e a paz. Bora pra mais uma sexta-feira, mais um meio-dia com a Dani, toda sexta, aqui nesse canal. Pontualmente ao meio-dia, amém? Uma palavra vindo do trono de Deus para ser compartilhada entre eu e você. Eu sou Daniela Mansur, sou do canal Manual do Antidivórcio e fui chamada por Cristo para testemunhar aquilo que Ele fez na minha casa, na minha vida, na vida da minha família, e como um projeto fracassado, que não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, pôde sim ser resgatado. Ainda que o mundo diga para mim e para você que é impossível, nessa tarde o Senhor vem reafirmar que impossíveis são a especialidade dele, amém? O tema da nossa live de hoje é características do magoado. Há 2 dias atrás eu fiz uma live pré-lançamento do nosso projeto Dons, onde eu falava sobre o perdão. E enquanto eu estava conversando com o Espírito Santo sobre o tema dessa live, o Senhor me levou à condução de falar sobre esse tema. Obviamente que eu não vou conseguir me estender como foi na aula para o Dons, mas eu vou pensar alguns pontos importantes, amém? Daquilo que o Senhor compartilhou e para trazer à nossa memória algo que a gente jamais pode esquecer. Eu quero dizer para você que hoje é dia do Espírito Santo falar comigo e com você. E ele vai fazer um verdadeiro raio-x. Da mesma forma que fez com o pessoal do Dons, eu tenho certeza que você será impactado como eu também fui. Todas as vezes que a gente fala sobre nos sentir chateados, magoados, feridos, decepcionados, a gente sempre tem como ponto principal aquilo que fizeram conosco. Sabe por que muitos relacionamentos não são reestabelecidos? Porque a gente tem um bloquinho de nota mental, onde a gente anota tudo aquilo que o outro falhou. Tudo aquilo que ele magoou, tudo aquilo que ele mentiu, tudo aquilo que ele enganou, tudo aquilo que nos feriu de alguma forma, nos decepcionou. E por mais que a gente diga, eu já perdoei, por mais que a gente diga, não, eu não guardo mais mágoas, por mais que a gente até tente acreditar que isso é uma verdade, muitas das vezes, quando essa pessoa nos decepciona outra vez ou nos magoa outra vez, é como se tudo aquilo que já aconteceu viesse como um rompante na nossa mente e você começa a pensar, mas poxa, já fez isso, mas já fez aquilo, mas já disse, ou deixou de dizer, ou deixou de fazer. E a gente traz à memória tudo aquilo que essa pessoa, de uma certa forma, nos decepcionou. Falhou mesmo. Mas e a outra ponta disso daí? Se eu e você temos um caderninho mental onde anotamos aquilo que o outro falha, aquilo que o outro erra, o inverso não acontece? Será se a gente também não tem o nosso nome anotado pelas coisas que nós falhamos? Sabe 2 mentiras que Satanás ama dizer, e isso está sendo repetido de uma maneira tão exaustiva, e o pior de tudo, dentro do povo do Senhor, ou seja, dentro da estrutura dos escolhidos a primeira mentira é: só há restauração se os 2 quiserem. Porque Deus não vai agir se o outro não quiser. Quem já ouviu isso? Quem já pensou? Ou quem acredita que isso é verdade? Vamos ser sinceros? A maior parte de nós. Talvez quase que a totalidade. Outra mentira de Satanás é que não há perdão para traição. Traiu uma vez, vai fazer sempre. Traição é um desvio de caráter. Jamais Deus me quer aceitando um traidor. E aproveitando, jamais Deus me quer aceitando um traidor, eu me lembrei de uma outra frase mentirosa do inferno, que é: Deus me quer feliz. Não, você não ouviu errado. Satanás utiliza essa frase para que a gente possa justificar as nossas escolhas em contradição ou contrárias à palavra de Deus.
É obviamente que Deus nos quer feliz, mas dentro do padrão da sua palavra. E não eu te quero feliz do jeito que você quiser, da forma que você quiser, vivendo o que você quiser, em desacordo com os meus princípios, com meus preceitos e com a minha palavra. É simples assim. É muito simples. Quando eu me separei, um dos meus argumentos para minha liderança era: Deus me quer feliz. Eu duvido que Deus me queira nessa situação, com um homem que enganou, que mentiu, que trapaceou. Deus não me quer nisso daí. E aproveitando o ensejo, tem mais uma mentira do inferno. E essa mentira de Deus não me quer nessa situação é que até dentro do meio cristão as pessoas propagam essa falácia dizendo mais ou menos assim: nem todo casamento será restaurado. Há alguns que são um livramento. Deixa eu falar algo bem sério para você. Nenhuma família desfeita é um livramento. E antes que venham os lacradores de plantão, ou assistindo a live ao vivo, ou depois na gravação dela, aqui eu tô falando de famílias disfuncionais, onde não há risco de morte, ok? Sabe o que nos leva para o deserto? A disfuncionalidade. Não é a ausência de caráter, não é a traição, não é o engano, não é a mentira. É porque a gente não consegue perceber que estamos vivendo em uma família disfuncional. Famílias disfuncionais precisam da presença do Senhor para se tornarem famílias funcionais. Então não, o fim de nenhum casamento será uma bênção ou um livramento. Satanás deixa tudo muito no raso, na superfície. Ele faz com que eu não veja as raízes que são muito mais profundas. E as raízes são justamente os motivos dessa família ser disfuncional. Para que vocês possam entender quem é disfuncional. Quem mente, quem engana, quem trapaceia, quem não é companheiro, quem não compartilha. Havia uma disfuncionalidade. Há uma disfuncionalidade na mulher do Cacá, minha irmã. A disfuncionalidade pesava sobre ela, ok? Mas vamos continuar. Alguém que diz que tem um marido que cumpre todos os princípios e os preceitos da palavra e não está feliz, a disfuncionalidade, obviamente, é nela. Sabe qual é a primeira disfuncionalidade? Achar que o outro ser humano é quem nos dá a felicidade. É a primeira disfuncionalidade. Você quer saber qual foi o primeiro motivo que te levou para o deserto? E eu também. É não colocar e amar a Deus acima de todas as coisas. Deixa eu falar uma verdade pra você. A verdade é que o Daniel não me faz feliz. Muito menos eu faço a ele. Porque felicidade nunca estará estabelecida entre dois seres humanos. Felicidade é estabelecida entre o homem e o Senhor. Eu sou feliz porque o Senhor é na minha vida. Eu tenho paz porque o Senhor é na minha vida. O Daniel é feliz porque o Senhor é na vida dele. O Daniel tem paz porque o Senhor é na vida dele. Não sou eu que dou paz para ele, não sou eu que dou felicidade para ele. Eu não tô dizendo que não há amor, que não há companheirismo, que não há a vontade de estar juntos. Mas eu entendo que ele é um ser humano, que ele é falho, que ele vai me decepcionar, que eu vou me magoar e vice-versa. De maneira igual. Mas a minha paz não é porque eu deito ao lado dele, a minha paz é porque eu deito e logo eu adormeço, porque ele, o Senhor, é comigo e vice-versa. A equação é essa, gente. Enquanto a gente tá achando que só há felicidade porque o outro está ou não comigo, eu já tô vivendo a disfuncionalidade. Felicidade é a presença do Senhor, contentamento é a presença do Senhor.
Mas bora botar fogo nessa seara. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 15, dos versículos do 11 ao 32. Quer dizer, eu não vou ler toda a escritura, eu vou passar direto, mas depois em casa, leia com atenção, peça a revelação do Espírito Santo sobre essa palavra de Lucas 15, do 11 ao 32, mas eu vou ler com vocês a partir do versículo 29, aonde o Senhor fala comigo, com você, sobre a parábola do filho pródigo. Versículo 29 vai dizer assim: mas ele respondeu, faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca te desobedeci a nenhuma ordem. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu um cabrito gordo para que eu fizesse festa com os meus amigos. Porém, esse teu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando teu dinheiro com prostitutas. E agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro gordo? Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas o teu irmão precisava dessa festa, porque ele estava morto e agora vive de novo. Estava perdido e agora foi achado. Eu quero compartilhar com vocês que existem evidências de alguém que tem a falta de perdão, de alguém que é um eterno magoado. E que nessa tarde o Espírito Santo possa tocar no teu coração, trazendo sobre você a compreensão e o entendimento. Porque não, por mais que você pense, essa palavra é para fulano, essa palavra é para ciclana, essa palavra é para minha mãe, é para o meu pai, que são para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa. Eu quero dizer para você nessa tarde, essa palavra é para mim e para você. Porque somos nós que estamos aqui. Então, toma nota e vambora. A primeira evidência de um magoado é que ele contabiliza as coisas. Na aula do Dons, quando eu comecei sobre isso, eu olhava a câmera das pessoas e todo mundo meio com uma carinha do tipo: como assim contabiliza? Pois é. Todo magoado fica contando quantas vezes ele acertou e quantas vezes o outro errou. Nesse texto de Lucas 15, o filho mais velho começa a pontuar para o pai: mas eu trabalho contigo há anos, sou como um escravo, te obedeço em todas as ordens, nunca te desrespeitei, não gastei teu dinheiro com as prostitutas, nunca desonrei o teu nome, sempre te fui fiel. Mas ele que fez todas essas coisas, tu matas um bezerro gordo, faz uma festa, dá roupas novas e fica feliz. Olha o que ele fez contigo. Bora entender o contexto desse texto? Na cultura hebraica daquela época, um pai, quando dividia a herança, ele dividia de maneira igualitária entre seus filhos e ficava para si, ainda em vida, o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Era como se um pai que possuía muitos bens, muitos gados, muitas terras, dissesse assim: eu vou ficar com uma casinha, 2 cabeças de gado, porque eu já tô velho e é só que eu preciso. E todo o restante da sua herança ele dividia aos seus filhos. E é o que acontece nesse texto. O filho mais novo requer do seu pai a sua parte na herança, o pai a divide, ele vai embora, desperdiça, farreia, arruma rapariga, faz de tudo. Passaporte do mundo. Eu imagino que se houvesse redes sociais, final de semana o Instagram desse filho mais novo ia bombar. E é derramação de cerveja, e é barzinho, e é show, e é cabaré, e é mulher do lado, falsos amigos do outro, textão de como eu estou feliz e nunca fui tão feliz como agora. Seria mais ou menos isso. E imagina a revolta do filho mais velho, vendo o outro no sextou da vida e ele ali, fazendo tudo direitinho, sendo correto, obedecendo, cumprindo mandamentos, honrando seu pai. Agora eu quero trazer para você essa realidade. Quantas vezes você se pegou vendo o que o teu cônjuge está vivendo no mundo? Tá felizão, cara! Sabe quantas mensagens eu recebo por dia de mulheres e homens dizendo para mim assim: não tem mais jeito. Meu marido e minha esposa disse que tá vivendo a melhor fase da vida deles.
Ou então, não tem mais jeito. A vida dele é um parque de diversões. Enquanto eu tô aqui, orando, jejuando, buscando, aprendendo, sofrendo, chorando, ele tá vivendo o melhor dessa terra. Pra mim não sobrou nada. Eu tô como uma escrava aprisionada nessa situação e não sobrou nada pra mim. O outro tá no pecado, cheio de erro, e a vida parece prosperar. E é carro novo, e é viagem, e é isso, e é aquilo. E você não tem dinheiro pra pegar uma passagem de ônibus. O ser humano não tá pagando a pensão. Quando paga, paga atrasado. Ainda paga com desaforo. Quem tá vivendo isso por aí? Dá um amém, glória a Deus. E aí você começa a contabilizar esse placar. Você se vê como o filho mais velho, e eu quero dividir com vocês de uma maneira aberta, como eu fiz junto ao Dons. Eu nunca tinha entendido esse texto, gente, porque eu me sentia o filho mais velho. Eu dizia, isso aqui é um absurdo. Quer dizer, o filho mais velho honra o pai. O filho mais velho não mente pro pai. O filho mais velho não desperdiça os bens que o pai construiu. O filho mais velho não sai do lado do pai. Tá ali firme, fiel. Dá o seu melhor para esse pai. E aí o mais novo, que arregaçou tudo, virado do Satanás, ganha sapato novo, veste nova, anel novo, festa, ainda manda matar um boi gordo pra ele. Essa conta não fecha, na minha cabeça não fechava. Na minha cabeça era o seguinte, quer dizer, então, viver o pecado tem mais recompensa do que viver a submissão a Deus? É sobre isso que Deus quer falar comigo e com você nessa tarde. Todo magoado fica anotando o placar. O filho mais velho começou a dizer, eu nunca saí de perto de ti, eu sempre te honrei, eu nunca menti pra ti, eu não desperdicei teus bens, enquanto teu filho mais novo gastou com prostitutas, desperdiçou, te desonrou, mentiu, te abandonou. E aí você fica no teu bloquinho mental anotando, eu acertei isso, ele errou aquilo, eu sou bom nisso, ele é péssimo naquilo. Mas olha o que o versículo 29 vai dizer. O filho mais velho diz para o pai, faz tantos anos que eu trabalho como um escravo. Porque quando a gente acerta, a gente quer dar ênfase. Eu jamais faria isso, eu não seria essa pessoa, eu jamais te magoaria dessa forma, eu jamais mentiria como ele mentiu. Tem muita gente nova na página e talvez não saiba. E para quem já sabe, é sempre bom a gente trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança e também aquilo que nos traz ensinamento. Eu era o filho mais velho porque eu dizia, eu não merecia o que o Daniel fez comigo. Para quem não sabe, o Daniel, quando nós tínhamos, eu e ele temos a mesma idade. Quando nós tínhamos 33 anos, o Daniel entrou num bloco cirúrgico, onde nós chegamos no hospital, ele dirigindo o carro dele, caminhando normal, e ele saiu desse bloco cirúrgico sem sentir as pernas da cintura para baixo. E assim ele ficou por longos meses. Ele sofreu uma lesão medular irreversível dentro desse bloco por conta de um erro médico, o que afetou a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa existência. Eu, que havia entrado com meu marido dirigindo seu carro, saio com ele numa cadeira de rodas, de sonda, de fralda e totalmente debilitado, aos 33 anos de idade. E ali começa o nosso deserto. A nossa casa é transformada num hospital. Meu marido começa a ser atendido pelo home care do plano de saúde, onde eu passava o dia inteiro ouvindo das equipes médicas que iam nos atender de 3 a 5 vezes por dia a seguinte frase: ele vai morrer. Por conta de muito tempo deitado na cama, abriram feridas de contato que a gente chama de escaras popularmente, aonde entrava isso aqui da minha mão. E como essas feridas eram próximas ao cóccix e ele estava de fralda,
As fezes caíam para dentro dessas feridas. As feridas por si só já tinham um cheiro de carne humana podre. Você imagina o cheiro de carne humana podre, mais as fezes de um homem adulto. Eu dava banho no Daniel várias vezes ao dia. Eu não tinha nojo de colocar as minhas mãos dentro daquela cavidade e muito menos de limpar o meu marido sujo de cocô. E aliado a tudo isso, eu ouvia das equipes médicas que por conta do contato da ferida aberta com as fezes, ele sofreria uma infecção generalizada e ele morreria. Eu passei um ano ouvindo de 3 a 5 vezes por dia: ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Eu não dormia à noite. Os nossos filhos ainda eram bem crianças nessa época. Karime tinha... Manuel tinha 3 anos e a Karime 8. 5 anos de diferença. Então eu tava com um homem extremamente doente, uma criança que estava saindo da fase de bebê e entrando na fase de criança. O Emanuel ainda ia completar 3 anos. E uma criança. Todos sob a minha responsabilidade física, emocional, financeira. Então eu me achava o filho mais velho. Eu não aceitava que o meu marido tivesse roubado a nossa casa, me dopado nas madrugadas. Manu com 2 vidas, tu é melhor de data do que eu, gente. Eu não aceitava. Eu não aceitava o fato de eu ter passado aquele 1 ano, quase 2, chorando sem que ninguém visse, porque eu precisava ser a torre forte dentro do meu lar, para depois ser dopada, enganada, traída, de encontrar meu marido debaixo da cama da babá, dele roubar dinheiro da nossa empresa e dizer que eu era louca. Houve um momento em que eu fiquei tão debilitada, emocionalmente falando e mentalmente falando, que eu quase que vou parar numa clínica psiquiátrica. Porque o Daniel mentia e fazia com que eu acreditasse que a louca era eu. Pois é. Foi isso que eu precisei, de uma maneira muito resumida, perdoar o meu marido. Eu era o filho mais velho. Eu tinha dado o meu melhor. Eu costumava dizer que eu tinha cumprido todos os meus votos com o Daniel e ele tinha quebrado todos os votos dele comigo. Eu não larguei a mão do meu marido em nenhum momento. Nem quando o dinheiro faltou, nem quando a doença chegou, em nenhum momento. Hoje eu consigo falar disso de uma maneira muito tranquila. Não que eu não lembre o que aconteceu, estou descrevendo para vocês. Mas essa dor, ela não me acessa mais. Ela virou uma cicatriz. Ela tá lá, eu lembro, eu sei que ela existe. Mas ela não me acessa mais. Isso é perdão. Perdão não é amnésia. Eu jamais vou esquecer o que aconteceu. Mas eu não consigo olhar para o Daniel e ter um bloquinho mental e lembrar: olha o que ele fez comigo, olha o que ele mentiu, olha o que ele trapaceou e olha o que eu fiz para ele. Esse é o primeiro ponto do magoado, essa é a primeira característica do magoado. Ele cria um placar, olha o que eu acerto, olha o que o outro erra. Eu jamais, frases que eu utilizava, que todo magoado utiliza, eu jamais faria isso. Eu cumpri todos os meus votos com ele, eu jamais faria o que ele fez, eu jamais abandonaria os nossos filhos. Faltou pão dentro de casa, faltou comida dentro de casa. O Daniel via faltar comida dentro de casa, mas todo o dinheiro que ele achava ia para uma carreira de pó. E ele não se compadecia de ver os nossos filhos passando por necessidade, muito menos eu. Chegou um ponto em que os meus pais faziam o mercado e a feira da semana, porque a gente não tinha dinheiro para nada. E o pouco recurso que entrava, meu marido roubava na madrugada, depois de me dopar, para cheirar pó em cima da nossa Bíblia. Vocês conseguem entender o quão profundo é? O quão foi doloroso, mas o quão o impossível torna-se possível. Mas isso só acontece quando o Espírito Santo toma conta de nós. Então a primeira evidência é: eu tinha um placar. Eu ficava dizendo: mas eu jamais faria isso, mas olha o que eu fiz, eu fiquei, eu fui honesta, eu segurei o rojão, eu trabalhei, eu botei comida na mesa, e ainda assim, olha o que o Daniel fez, não teve um pouco de empatia. Eu dizia: eu não acredito que a tua dor era maior do que ver a minha dor e a dor das crianças. Eu não aceitava esse fato.
Eu dizia pra ele, se tu não olhasses a minha dor, tá tudo certo, eu sou adulta, eu me viro, eu dou um jeito. Mas tu não olhar a dor de duas crianças pequenas, tu não vê o sofrimento de duas crianças pequenas, eu não aceitava. E isso foi a última coisa que eu consegui perdoar o meu marido. Eu tinha aquele bloquinho mental, onde eu dizia, mas eu acertei muito mais. Então eu tenho o direito de sim me sentir magoada. Eu tenho o direito de sim me sentir ferida. Eu tenho o direito de dizer, eu jamais vou te perdoar, eu te odeio, eu tenho motivos para isso. E ai de quem diga que eu não o tenho. Sabe o que é que eu mais ouço na página também? Mulheres que dizem assim pra mim, então que você tá dizendo que eu sou a culpada? Fui eu que passei por tudo isso, fui eu que atravessei esse mar de lama, foi eu que sobrevivi a tudo isso e eu sou a culpada. Isso é uma frase característica de um magoado. Quer dizer que o outro erra, a culpa é minha? Segunda característica é, todo magoado gosta de vangloriar os seus acertos. Quando alguém vinha me confrontar, dizendo, Dani, vocês dois erraram. Aí eu dizia, como? Tu sabes o que é dar banho num homem todo cagado? Fedendo a carne podre? Sem fazer cara de nojo, porque eu não sentia nojo do meu marido. Muito pelo contrário, foram inúmeras as vezes que o Daniel se sentia envergonhado de me vê-lo naquele momento com ele. E eu dizer pra ele, tá tudo bem. Não existe outra pessoa que possa fazer isso. Sou eu sou a tua mulher. Eu prometi que eu não largaria a tua mão. Pra mim não é um nojo, não é uma vergonha, pra mim não é nenhum problema. Somos nós dois. Sempre fomos nós dois. E ali eu ainda tinha que acalmar o meu marido que estava passando por aquela situação. Mas quem me acalmava? Eu era o esteio de todo mundo, mas quem era o meu? Então eu me vangloriava dizendo, eu fui uma mulher incrível para ele. E ele jogou tudo fora. E eu listava todos os meus acertos e feitos, como se isso justificasse e eu estivesse certa por estar magoada. Entenda o que eu vou dizer agora, de uma maneira bem profunda. Eu não estou dizendo que nós não devemos ou não podemos ou conseguimos controlar o sentimento da mágoa. Nessa tarde, o que o Senhor quer falar comigo e com você é que essas raízes não podem solidificar dentro de nós. É sobre isso. Terceira característica é que todo magoado vira um murmurador. Todo magoado, ele quer requerer algo. Todo magoado acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Todo magoado acha que todo mundo precisa render festa para si, porque afinal de contas ele está magoado. Sabe uma característica que caminha nessa terceira evidência? Todo magoado é um ingrato. Todo magoado é um ingrato. Todo magoado não consegue agradecer por nada. E se alguém prestar a ele algum favor, ele é incapaz de dizer muito obrigado. Porque ele acha que o mundo deve tudo para ele. Ele não faz nada para ninguém. Mas se alguém deixar de fazer algo que ele quer, pronto. O mundo explode. Mas quando ele é ajudado, quando ele é auxiliado, quando é estendida a mão para ele, ele acha que é mais do que obrigação da outra parte. Tinha que ser feito. Então, todo magoado é um murmurador e um ingrato. Bora voltar para a palavra? De novo no versículo 29, o filho diz, mas faz tantos anos que eu trabalho como um escravo.
Eu nunca te desobedeci, nunca desacatei uma ordem tua. Mas mesmo assim o Senhor nunca me deu nada. Nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Tu nunca me destes nada, eu tô aqui, eu te sirvo, eu faço tudo. Eu dou o meu melhor e tu não me dá nada. Eu não sou reconhecido. Eu sou um esquecido, eu não só tenho amor pelo meu irmão que fez um monte de bobagem. Bora entender o contexto? Quem prestou atenção agora vai entender. Eu ensinei pra vocês que naquele tempo, o pai, quando dividia a herança, ele fazia isso em vida. E ficava com o mínimo possível para a sua sobrevivência. Ele já fazia isso quando já estava com uma idade avançada. Significa que se ele tinha repartido a herança, de quem era o restante que sobrou na fazenda? A quem pertencia tudo? Responde aí enquanto eu tomo um gole de água para ver quem prestou atenção e quem está atento ao que o Espírito Santo está falando consigo. A quem pertencia todos os bens depois da partilha? Bora pensar. O pai dividiu a herança, deu a parte do filho mais novo. O filho mais novo foi, gastou com rapariga, menino, desarrumado o negócio. Quem ficou? O filho mais velho. Era tudo dele. Tudo que ficou era dele, era parte dele da herança. Mas como ele tinha virado um magoado, ele não era agradecido por isso. E ele ainda era um murmurador, porque ele diz pro pai: tu nunca me destes nada, mas o restante da herança era dele, tudo era dele. Sabe como é que isso acontece nos dias de hoje? Na minha vida e na tua? A gente olha pro erro do outro, não é que o outro não tem errado, ele errou. Mas a gente olha pro erro do outro e achamos que ainda que ele esteja errando, ainda que ele esteja vivendo o pecado, ainda que ele esteja virado no cavalo do Satanás, a gente acha que a vida dele é mais abençoada do que a nossa. A gente olha as redes sociais e acredita numa felicidade do mundo. A gente acha que ele é mais feliz, a gente acha que ele é mais próspero, a gente acha que ele é mais abençoado, acha que ele tem muito mais vantagem, acha que a vida dele tá um mar de rosas. Sim ou não? E aqui eu queria dividir algo com vocês que foi até motivo de choro na aula do 2. Quando eu saio de casa com uma mão na frente e outra atrás, o Daniel havia torrado tudo com as drogas, inclusive a nossa empresa. Eu saí literalmente com 2 crianças pequenas, uma mala para cada um e uma máquina de lavar roupa, para viver de favor na casa dos meus pais, sem ter dinheiro para comprar 1 quilo de arroz. Depois de 8 meses vivendo dessa forma, o Senhor criou uma circunstância onde eu pude reabrir a empresa, com muita dificuldade, mas consegui sim reabrir a empresa. E não só reabrir a empresa, como também alugar uma casa para que eu pudesse morar com os meus filhos. E naquela casa eu não tinha ninguém para me ajudar com a lida do trabalho, do dia a dia com as crianças e de tudo que virou uma responsabilidade unicamente minha. E eu me sentia com muita revolta. Não por estar cuidando dos meus filhos, mas eu me sentia revoltada e eu reclamava. E eu dizia, não é justo. Enquanto o Daniel tá muito bem obrigado, tá todo mundo pageando o Daniel e manda dinheiro pro Daniel e cuida do Daniel, eu tô aqui tendo que ralar muito, dormindo 5, 4 horas por noite. Acordando cedo para levar menino para a escola, para fazer café, para dar banho, para depois na hora do almoço buscar, dar almoço, trabalhar. Eu tinha que me dividir em diversos papéis e eu não podia falhar em nenhum deles. Então eu estava exausta. Eu me ressentia porque eu não via um movimento do Daniel para querer falar com as crianças, que ele não falasse comigo, porque com ele eu não queria falar. Mas tinham 2 crianças.
Eu poderia ficar 8 meses sem falar com ele, como aconteceu. Mas e as crianças? Ele tinha esquecido que ele tinha 2 filhos? Ou aquelas crianças eram só minhas? E aí, enquanto o Senhor ministrava na minha vida para escrever essa ministração, Ele me trouxe à memória os momentos em que eu reclamei demais, em que eu murmurei demais, dizendo que não era justo. E eu usava a justificativa de não ser justo por conta dos nossos filhos. Que ele havia esquecido os nossos filhos, que ele não tinha olhado para os nossos filhos, que ele foi um péssimo pai, que enquanto ele abandonou os nossos filhos em prol da dor dele, eu nunca larguei a mão dos nossos filhos, eu não tinha largado a mão dele, muito menos de 2 crianças. E aí sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Você ficou com a melhor parte. Porque mesmo cansada, exausta fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, era você que dormia agarrada com aquelas crianças todos os dias. Era você que ouvia todos os dias: mãe, eu te amo tanto. Era para você que elas agradeciam o café da manhã. Era para você que elas dividiam o dia na escola. Era para você que elas corriam para abraçar. Era para você que elas depositavam todo o amor, a esperança e o sentimento de acolhimento e de fortaleza. Era com você. Quem perdeu isso foi ele. Eu te dei a melhor parte, que era estar com elas. Eu te dei o melhor momento, que foi vê-las crescer. Eu te dei o melhor. Então, enquanto você estava olhando que teus filhos eram esquecidos pelo pai, que não olhou para eles, eu te dei a melhor parte, que foi estar com eles. O que você viveu com eles, ele jamais vai poder voltar atrás. Aqueles anos em que foi você o centro para elas, ele jamais vai poder viver. As festas da escola, os aniversários, o beijo de boa noite, o mamãe, eu te amo muito. Mãe, contigo eu tô seguro para toda a vida. Mãe, obrigado pelo meu café. Mãe, me ajuda na tarefa de casa. Mãe, que roupa eu vou? Mãe, eu posso sair para brincar? Mãe, bora ver um filme juntos. Mãe, faz pipoca pra gente assistir, comer enquanto assiste o filme. A gente fica com a melhor parte. A partir de hoje, não diga mais que não é justo. Olha para o teu filho. Quem está perdendo é o pai ou a mãe. Não é ele. Você está com a melhor parte. A parte que ele está com você. A parte que você está vivendo dias que o outro jamais vai poder construir. Você está ouvindo e presenciando coisas do crescimento deles que o outro jamais vai poder viver. Então, no lugar da gente tornar isso uma dor, a gente olha e agradece, dizendo: eu tô com a melhor parte. Eu tô com a melhor parte. Meu filho tá comigo, tá com saúde, eu tô com a melhor parte. À noite, quando ele vai dormir, é pra mim que ele diz: eu te amo tanto. Quando ele tem uma dúvida sobre algo, ele tá descobrindo o mundo, é pra você que ele vai perguntar: você tá com a melhor parte. Então nunca mais diga e nem cria revolta dentro do teu coração, porque e começa a reclamar, e começa a maldizer, e esqueceu dos meus filhos. Você tá com a melhor parte. A melhor parte é você quem tem. Você é o filho mais velho que ficou com toda a herança, ela é tua. Deus não te tirou. Quem tá perdendo é o outro. Mas você só tá olhando pro cabrito que Deus não te deu. Quando ele te deu a fazenda inteira, você tá com a melhor parte. Quarta e última evidência, e a gente aqui já vai caindo pra reta final. Todo magoado evidencia a divisão. Bora lá para o versículo 15 de Mateus.
Versículo 30 de Mateus 15. Porém, esse teu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar um boi gordo e fazer festa. Quando a gente vai ler todo o texto, ele diz que o pai vem para fora de casa, enxerga o filho mais velho e o convida para a festa que está sendo dada pela volta do filho mais novo. E ele diz: eu não vou entrar aí, eu não vou fazer parte disso, eu não acho justo. E aí ele vem evidenciando todas as características de um magoado. E aí o pai diz para ele: meu filho, tudo que é meu é teu, tava tudo aqui. Você tá fazendo confusão por uma coisa, você tinha 1000. Você nunca esteve longe de mim, você sempre esteve comigo, e tudo que estava aqui era seu. Sabe o que o magoado faz? Ele sai da festa. Literalmente. Quem aqui já teve um problema com alguém da sua parentela? Um tio, uma prima, um irmão. E aí chegou uma celebração importante na tua casa, e a primeira pergunta que você faz é: fulano vai? A tia fulana vai? Ah, vai, não vou não. Você vai se excluindo das festas, não só aqui na terra como no céu. Hoje está tendo festa, e é a festa da graça. Graça é favor imerecido. Enquanto você está aí criando um placar, enquanto você está aí evidenciando os teus acertos, enquanto você está aí criando divisão, enquanto você está aí murmurando, está tendo a festa da graça. Eu achava que eu já tinha perdoado tudo e todo mundo, tá, gente? Porque a gente sempre acha. Sabe o que é curioso? Vou dividir com vocês algo que eu dividi no Dons. Todas as vezes que eu falo sobre perdão, ou faço uma enquete, ou abro uma caixinha, alguns de vocês eu já conheço, ou porque são nossos alunos, ou porque estão sempre por aqui na página. Enfim, eu já sei mais ou menos a história. E aí tem alguns que eu sei que têm uma dificuldade muito grande em perdoar e vivem magoados. E amam estar magoados, evidenciando todas as características de um magoado. E aí quando eu pergunto: você tem algo para perdoar? Que eu vou olhar o placar das enquetes, que eu olho aquele que eu sei que tem um problema de mágoa, que não quer perdoar, que vem com um discursinho pronto, dizendo assim: não, eu não tenho nada, meu coração tá limpo. Nada, eu já perdoei tudo. Mas essa pessoa não tem nenhum bloquinho, gente. Ela tem um caderno de 16 matérias de tudo que o outro fez com ela e a magoou. E aí ela vem com aquela célebre frase: quer dizer que a culpa é minha? Eu passei por tudo isso e a culpa é minha? Frase do magoado. A gente não consegue enxergar. Quando eu escrevi essa ministração, ou melhor, o Senhor me deu, eu comecei a ver que eu tinha vários bloquinhos de nota para várias pessoas. Vários bloquinhos de nota para várias pessoas. E hoje é dia de tocar fogo nesses bloquinhos. Hoje é dia de abrir mão desses bloquinhos. Você sabia que há 4 princípios para que o perdão possa realmente acontecer na nossa vida? E antes que você já venha com aquela célebre frase: não tenho nada contra ninguém, deixa o Espírito Santo esquadrinhar o teu coração. Sabe como a gente descobre que tem bloquinhos de nota? Deixa só essa pessoa pisar no teu pé outra vez. Quando ela pisar, você vai dizer assim: tá vendo? Porque em agosto do ano passado fez isso, em janeiro desse ano fez aquilo, porque em março desse ano fez isso também, agora de novo. Aí olha o bloquinho ressurgindo do nada. Existem 4 princípios que fazem com que a gente toque fogo nesses bloquinhos e nunca mais os acesse para justificar ou para criar um placar.
E o pior de tudo, para não perdoar efetivamente. E esses 4 princípios eu vou falar de uma maneira bem profunda e pontual no projeto Dons 10, que está com inscrições abertas. Ele vai acontecer dentro da comunidade Restaurados. E o que vai ter no Dons 10? 8 ministrações, sendo 2 aulas por semana, grupo de apoio, jejum, relógio de oração, material escrito, devocional diário, de domingo a domingo, valor promocional dentro do Dons para quem quiser fazer mentoria individual, aulas gravadas, mais 2 lives extras. Tudo isso por R$ 49,90. Se você quer deixar de ser um magoado e quer aprender outras coisas, hoje eu vou dar a aula do 4º remédio para restauração. Vem fazer parte do Dons, amém? Eu te espero lá. Até aqui o Senhor falou comigo e eu espero que de alguma forma você possa pedir para o Espírito Santo para ele esquadrinhar o teu coração essa tarde e você possa meditar sobre tudo que foi dito. Mais tarde, com calma, pega a tua Bíblia, lê Lucas capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. Ora, pede que o Espírito Santo fale com você. Se você, assim como eu, era o filho mais velho, em que se mantinha magoado, quando o plano de Deus era muito maior. O Projeto Dons, ele vai ter a sua primeira aula no fim do mês e a partir do início do mês, no dia 6. Na realidade, a aula introdutória começa dia 30, Dani. A gente até falou hoje, meu Deus, esqueci. Eu sei que dia 6 é a primeira aula. Então dá tempo. É um valor muito pequeno que você diga que não tem. Então eu creio que eu te vejo lá. E hoje à noite, 21h45, eu tenho encontro com vocês. 4º remédio para restaurar. O 4º, que tá cortando a minha mão. 4º remédio para restauração. Quem quiser participar, o link, entra no grupo de avisos, vai estar lá o link da aula, amém? Boa tarde, fiquem com Deus e a gente se vê por aí.